Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E mais uma vez nós estamos aqui em nosso canal Portal Revelação para trazermos uma mensagem da parte do Senhor. O desejo do Senhor é sempre falar através da sua palavra. E esse é o compromisso do Portal Revelação. É de trazer a palavra dele, que é de conforto, é de ajuda, é de fortalecimento para aqueles que a ouvem, e também uma referência para você que é pregador, que é líder, e vem em busca de uma inspiração, de uma direção, de uma mensagem para trazer à sua congregação. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, a oportunidade agora é essa: inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e assim você garante receber as novas mensagens que estaremos postando semanalmente em nosso canal. O tema da nossa mensagem hoje é a pregação da cruz, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao verso 31. Mas nós iremos ler a parte inicial e no decorrer da pregação nós vamos percorrer os demais versículos. Então eu convido a você nesta hora, se estiver com a sua Bíblia próxima, a você acompanhar a leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Meus amados irmãos, é interessante nós introduzirmos a situação da igreja em Corinto nesse momento, naquele momento, melhor dizendo. A palavra, ela nos mostra que a igreja de Corinto ela estava num momento de muita crise. Haviam divisões, uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, e outros diziam eu sou de Cefas. E havia uma grande admiração de líderes humanos. Se exaltava a eloquência, né? A forma de falar, a forma de transmitir a palavra. Era a predominância da sabedoria grega. E buscava-se muitos sinais e prodígios. E no meio dessa grande confusão, Paulo, ele traz de volta ao fundamento. Mas que fundamento é esse? A pregação da cruz. Não a cruz, amados irmãos, como um símbolo bonito, em joias, né, adornado. Não a cruz como uma decoração das igrejas, mas a cruz realmente brutal. A cruz sangrenta, aquela cruz escandalosa que trouxe tanto escândalo para aqueles naquela época. Um instrumento que era de execução dos mais humilhantes do Império Romano, onde o Filho de Deus morreu como um criminoso. Coisa, né, irmãos? Que coisa extraordinária. Para o mundo, amados, do século I, pregar o Messias crucificado era um absurdo. Mas Paulo, ele declara. Esta mensagem, ela era uma mensagem louca, mas ela é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, ela é a suficiência plena de Cristo para nos salvar. Então nós vamos, amados irmãos, nós vamos examinar 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 31, e nós vamos descobrir
3 verdades sobre a pregação da cruz. Nós vamos transcorrer cada versículo e vamos ver o quanto a cruz ela é algo extraordinário na vida do homem, ela é algo extraordinário na vida do servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, entendemos que a pregação da cruz é poder de Deus. E agora, na segunda parte, nós vamos entender que a pregação da cruz é a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, ele continua falando através da palavra, especificamente o verso 19 ao verso 20, que diz assim: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Que coisa extraordinária, irmãos. Deus, ele tem humilhado a sabedoria humana, a sabedoria do homem. Paulo, nessas palavras, ele está citando ali Isaías 29:14. E no texto ele faz 3 perguntas que literalmente devasta. Onde está o sábio? A primeira pergunta que ele faz. Onde está o sábio? Onde está o filósofo grego com toda a sua lógica? E ele continua, onde está o escriba? Aí é o teólogo, né? Teólogo judeu, com todo o seu conhecimento, a lei da Torá. Onde é que está? Onde está o inquiridor deste século? Aquele que gosta de debater, né? O debatedor habilidoso da época. Estão todos perdidos, irmãos. Toda a sabedoria humana, ela não pode descobrir Deus, não pode salvar nem sequer uma alma. Nada. Nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 19, que diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Astúcia, né? Perdão, eu li aqui errado. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E é isso, irmãos. O método louco de Deus é o método louco de Deus. Onde nós podemos ver ali também, em 1 Coríntios 1:21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia! Que coisa extraordinária, irmãos. Como Deus, ele confunde a sabedoria do homem. Como Deus, ele aniquila a sabedoria do homem para que prevaleça o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Que coisa extraordinária, irmãos. Deus, ele tinha um plano extraordinário ali. Salvar pessoas através da loucura da pregação. Mas é justamente isso, para que ninguém se glorie. Para que o homem não venha tocar trombeta diante de si mesmo. É a cruz, é a pregação da cruz. Deus, ele escolheu este método aparentemente tolo. Mas por quê, irmãos? Primeiro porque humilha o orgulho do homem. Ninguém pode se vangloriar de ter descoberto Deus pela inteligência. Vejam que coisa extraordinária. Como Deus, ele conhece todas as coisas. Porque Deus, ele exalta a graça dele. A salvação é um presente de Deus. Não é uma conquista intelectual. Não se conquista por esforço humano. Não se conquista por muito estudar, por muito ler, por muito conhecer. Não. É um presente de Deus. É uma graça de Deus. E outra coisa, né? Porque ela nivela todos. É um método que nivela todos. Seja rico, seja pobre. Seja sábio, seja ignorante. Todos precisam da mesma cruz. Aleluia. Todos nós precisamos, irmãos. Todos nós precisamos ter uma experiência com a cruz, com a salvação. E o outro método aqui
que revela o coração. Quem rejeita a cruz revela o orgulho. Aquele que está rejeitando a cruz, ele literalmente ele já está dizendo aquilo que ele quer para a vida dele. E da mesma forma que quem aceita já demonstra humildade, já demonstra arrependimento. E o interessante, irmãos, que os judeus, eles querem ver sinais. Né? Eles queriam ver os sinais. Os gregos, eles buscavam a sabedoria. Porque lá em Coríntios, capítulo 1, do verso 22 ao 23, a parte A diz assim, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os judeus, eles estavam ali, mostre-nos um milagre, prove que é o Messias. Já os gregos, ele dizia, convence-nos com argumentos filosóficos. E o apóstolo Paulo disse, não, de forma alguma. Eu prego é Cristo crucificado. Nada de espetáculos, nada de eloquência humana, apenas uma mensagem simples e a mensagem escandalosa da cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a sabedoria de Deus, ela é muito superior. Muito superior. O homem, ele tem sido fraco. Tem sido muito fraco. Mesmo o plano de Deus sendo o mais tolo de se imaginar, Deus, ele supera infinitamente a sabedoria mais brilhante do homem. O que parece fraqueza em Deus é mais forte que toda a força humana junta, combinada. E a cruz, irmãos, ela prova isso. O mundo considerou ela loucura, mas através dela, Deus satisfez a sua justiça, demonstrou o seu amor pela vida do homem, venceu Satanás, venceu a morte, salvou os pecadores, reconciliou o mundo. Nem o filósofo jamais pensou nisso. Teólogo algum pôde imaginar que a sabedoria, irmãos, que vem do alto, ela é superior, ela é gloriosa, ela é perfeita. Então, irmãos, nós devemos parar de tentar impressionar o mundo com sabedoria humana. Eloquência sofisticada, argumentos, isso não vale nada diante de Deus. Preguemos a cruz simples, a mensagem da cruz, o poder da cruz. Até então pode parecer simples demais, até mesmo antiquada, até mesmo ofensiva demais, mas é a sabedoria de Deus que salva, irmãos. Lá em Romanos 1,16, assim, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, nessa terceira parte, nós podemos ver que a pregação da cruz, ela é a suficiência de Cristo. Quando lemos ali em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, assim, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Que coisa, irmãos. Porque Deus, ele escolhe os ninguéms. É isso mesmo. Deus escolhe os ninguéms, aqueles que não são nada. Aqueles que não têm nada, aleluia. Paulo agora, irmãos, ali, ele é como se ele pegasse o espelho e ele virasse para a igreja ali de Coríntio e dissesse assim, olha para vocês mesmos aí, olha para vocês. E a maioria ali, amados irmãos, podemos dizer que não era sábio segundo os padrões do mundo, não tinha poder ou influência política, não havia nobreza nem status social. Aí vem uma pergunta para nós, né? A gente pode se perguntar, mas por que Deus escolheu assim? Aí a resposta, ela está aí, 1 Coríntios,
no verso 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aleluia. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos ainda outra referência em Efésios 2, do verso 4 ao verso 5, que diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia, que coisa extraordinária, irmãos, porque Deus, ele pegou ali um emaranhado de ninguéms e transformou em alguém, em Cristo. Aleluia. É Cristo que nos transforma, é Cristo que nos torna algo valioso, algo precioso. É isso, irmãos. Mas por quê? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Porque toda honra, toda glória, ela deve ser dada ao Senhor, a Cristo, a Jesus, que entregou a sua vida ali na cruz do Calvário. Se Deus salvasse apenas os sábios, os ricos e poderosos, aí, irmãos, eles iriam dizer, né, merecemos, por conta da nossa inteligência, a nossa riqueza, né, o nosso poder. Mas quando Deus ele salva tolos, ele salva fracos e desprezíveis, fica claro, irmãos, que a salvação ela é 100% graça, 0% mérito do homem. Cristo, irmãos, ele é suficiente para a nossa vida, ele é insubstituível. Que coisa extraordinária, irmãos, porque Paulo ainda, na sua palavra, na sua mensagem, ele lista 4 presentes que o Senhor Jesus ele é para nós. E cada um supre uma necessidade crítica na nossa vida. A primeira é a sabedoria, a necessidade humana, né? Nós somos ignorantes espiritualmente, capazes de conhecer a Deus por nós mesmos, mas o Senhor Jesus ele nos supre. Ele é a sabedoria de Deus revelada pelo seu Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ele disse ali em João, capítulo 14, verso 6, assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, irmãos, nós não precisamos da filosofia grega. Você não precisa de iluminação oriental. Cristo ele é suficiente. E o outro presente que ele nos dá, o primeiro foi sabedoria, o segundo é a justiça. E é uma necessidade do homem. Somos injustos, somos culpados, condenados diante de Deus Santo. Mas o Senhor Jesus, ele supriu. Ele é a nossa justiça imputada. É um Deus maravilhoso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, declara assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Nem eu, nem você, irmãos, precisamos tentar ganhar justiça através de obras. Não precisamos escalar uma escada espiritual. Não, Cristo ele é suficiente. E o terceiro presente é a santificação. Também é uma necessidade humana. Nós somos impuros, contaminados pelo pecado, incapazes de nos santificar. Mas o Senhor Jesus, ele supre. Ele é a nossa santificação. Em Hebreus 10:10 diz: somos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma única vez. Nós não precisamos de métodos, irmãos, humanos, para podermos nos purificar. Cristo é suficiente, o sacrifício dele nos santifica, nos purifica. E o quarto e último aqui, presente, é a redenção. E aí, irmãos, nós somos escravos do pecado, cativos de Satanás, vendidos sob maldição.
nós necessitamos do cuidado de Cristo. Cristo, ele supre essa nossa necessidade de redenção, de sermos libertos. Ele é a nossa redenção completa, irmãos. Ele nos tirou da potestade das trevas. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O sangue derramado ali na cruz do Calvário é a nossa redenção, é a nossa libertação, é a nossa remissão. Mas não precisamos, irmãos, de rituais humanos. Cristo, ele é suficiente. O que devemos fazer? Nos gloriarmos apenas no Senhor. Nos gloriarmos nele, irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 38, diz assim: para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E Paulo, ele fecha todo aquele momento ali citando o profeta Jeremias, no capítulo 9, do verso 23 ao 24, e a conclusão ela é muito clara e de muito poder. Não se glorie na sua inteligência, nem nas suas conquistas, nem na sua posição social. Não se glorie nos seus talentos. Devemos nos gloriar somente no Senhor. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque tudo que você tem espiritualmente vem dele. Seja a sabedoria, a justiça, a santificação, a redenção, tudo é Cristo, tudo é ele. Agora eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, você que reservou um momento para ouvir essa mensagem, em que você tem se gloriado? Na sua educação, no seu sucesso ministerial, na sua ortodoxia doutrinária, é isso que você tem se gloriado? Na sua maturidade? O apóstolo Paulo diz: vós sois dele em Jesus Cristo. Você, irmão, não tem nada que não tenha recebido. Glorie-se apenas na cruz, glorie-se apenas em Cristo. E nós queremos concluir, irmãos, desde já, dizendo para todos que só existe a cruz. Paulo confrontou a igreja que estava dividida, orgulhosa, estava confusa, trazendo de volta o fundamento, a pregação da cruz. Não a cruz como símbolo sentimental, não a cruz como um amuleto religioso, mas a cruz como poder de Deus, como sabedoria, como suficiência plena em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Corinto exaltava líderes humanos. Paulo o chamou de volta a Cristo crucificado. E o Senhor, ele deseja que nós, hoje, agora, nós venhamos a entender isso também. Não há poder maior, não há sabedoria maior, não há suficiência mais completa do que o amor do Senhor, do que a pregação da cruz. Pregue a cruz, meu irmão. Viva a cruz. Glorie-se apenas na cruz. E pode ter certeza que o Senhor vai fortalecer a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia.